A noite estava escura como tinta e a estrada parecia se estender infinitamente. Eu estava sozinha, cercada apenas pelo brilho fantasmagórico do painel do meu carro e pela floresta interminável dos dois lados. A luz espectral ocasional dos postes de rua era minha única companhia nesta rodovia desolada. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando percebi o quão isolada eu estava. Dirigia há horas, tentando fugir o máximo possível da cidade movimentada. A cidade era caótica, uma cacofonia de vida e ruído, e eu precisava de uma fuga. Mas agora, nesta estrada vazia, o silêncio era quase ensurdecedor. O único som era o suave zumbido dos meus pneus contra o asfalto. Enquanto eu continuava pela estrada, não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Meus dedos se apertaram no volante enquanto eu olhava para o espelho retrovisor. Não havia nada lá, apenas a escuridão vazia da estrada atrás de mim. Suspirei aliviada, repreendendo-me por deixar minha imaginação correr solta. Mas então eu vi um leve brilho de luz ao longe. Faróis. Outro carro estava se aproximando. Relaxei um pouco, grata pela companhia. À medida que se aproximava, eu podia distinguir o contorno de um sedã. Os faróis eram cegantes e eu pisquei contra o brilho. O carro passou por mim em alta velocidade, desaparecendo na noite. Eu o observei até que se tornasse apenas um par de luzes traseiras vermelhas se dissipando na distância. Um sentimento estranho me consumiu. Eu tinha um desejo súbito de seguir aquele carro, ver para onde ele estava indo. Era irracional, mas eu não conseguia me livrar do pensamento. Então, acelerei, com o coração batendo no peito. A estrada parecia não ter fim, curvando-se e virando na escuridão. A única luz vinha dos meus próprios faróis, lançando sombras sinistras nas árvores que cercavam a estrada. Minutos se transformaram em horas enquanto eu perseguia o sedã elusivo. Parecia que eu estava em transe, incapaz de desviar o olhar da estrada à minha frente. Era como se o carro estivesse me chamando, me atraindo para mais fundo na noite. Eu havia perdido todo o senso de tempo e lugar. De repente, o carro à minha frente pisou no freio, suas luzes traseiras se acendendo. Desviei bruscamente para evitar uma colisão, com o coração na garganta. Parei com um chiado na beira da estrada, minhas mãos tremendo no volante. Enquanto eu estava parada lá, tentando recuperar o fôlego, percebi que não tinha ideia de onde estava. A estrada tinha se tornado mais estreita e perigosa, e as árvores se fechavam de ambos os lados. O pânico tomou conta de mim quando percebi que estava completamente perdida. Desliguei o motor do carro na esperança de ouvir algum sinal de vida, mas não havia nada. A floresta estava assustadoramente silenciosa, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Estendi a mão para o meu celular, mas não havia sinal. Eu estava verdadeiramente sozinha na escuridão. Tentei reunir meus pensamentos e descobrir o que fazer a seguir. Minha melhor opção parecia ser ligar o carro e tentar refazer meus passos, mas quando tentei dar a partida, ele engasgou e morreu. Xinguei baixinho, minha frustração aumentando. Sem outra escolha, decidi sair do carro e tentar encontrar meu caminho a pé. Peguei minha lanterna no porta-luvas e saí para o frio da noite. A floresta estava ainda mais escura fora do meu carro, e o feixe da minha lanterna parecia fraco contra a escuridão profunda. Tropecei pela mata, com o coração disparando a cada passo. As árvores se erguiam sobre mim, com galhos se estendendo em direção ao céu como dedos esqueléticos. Eu não tinha noção de direção
não sabia para onde ir. Era como se a própria floresta estivesse conspirando para me manter perdida. Depois do que pareceu uma eternidade, cheguei a um claro. No centro do claro estava o sedã, seus faróis ainda acesos. Meu coração disparou quando me aproximei, mas quando olhei para dentro, o carro estava vazio. Fui tomada por uma sensação de pavor, uma sensação de que estava sendo observada. Virei-me, minha lanterna cortando a escuridão. E então eu os vi, dezenas de pares de olhos brilhantes na noite, me observando das sombras. Eu não conseguia ver a que pertenciam, mas sabia que não estava sozinha. O pânico se apoderou de mim, a sensação de que estava sendo perseguida, de que algo maligno estava à espreita, fora de alcance. A estrada havia se tornado um labirinto sinistro, e eu estava presa em seu abraço escuro, uma prisioneira da viagem da meia-noite que havia dado terrivelmente errado. E assim, continuei pela noite interminável, assombrada pela sensação de que estava sendo perseguida, de que algo malévolo estava à espreita, fora de alcance. A estrada havia se transformado em um labirinto sinistro, e eu estava presa em seu abraço escuro, uma prisioneira da viagem da meia-noite que havia dado terrivelmente errado.